Então, pessoal, hoje eu trouxe aqui para nós ter esse bate-papo. Vai ser muito legal com o Peterson. Ele é o presidente da Elo, né? Agora ele vai se apresentar certinho, mas é uma pessoa que eu conheci, tive a honra de conhecer pessoalmente lá em Porto Alegre. Agora ele vai dizer certinho onde mora, né? O que que ele faz. Mas é um tema hoje bem legal que eu gosto muito. E ele vai contar também a história da vida dele. Tá bom? Então, seja bem-vindo, Peterson. Obrigada por estar aqui. Obrigado, eu. Então, tá, eu sou o Peterson, então eu sou assistente social, eu sou perito, né, no Tribunal de Justiça, eu moro em Gravataí, né, eu trabalho daí nas comarcas, né, daqui da região metropolitana. E eu fiquei sempre pensando também de Tu trazer tá te esse. habilitando, né? Oi? Tu tá te habilitando para adoção? Isso, tá Tu saindo. fez o curso, né? Isso, fiz o Ah, curso, fiz o tudo curso é. certinho. Aham. E tu é Agora, filha por adoção, não é? também, isso, Isso. Ah, é isso isso. aí. Ah, eu É que lembro tem agora. a família, eu tenho 5 irmãos de adoção, lembra? É uma penca de gente. E aí eu pensando, né, nesse. E não só a questão da adoção em si, contar a tua história, saber de ti, divulgar também a questão da Elo, porque Uhum. eu acredito, eu sempre falo aqui no canal, né, Peterson, que o óbvio tem que ser dito, muitas coisas às vezes a gente fala, mas parece que tem que estar reforçando, né? Eu Eu sou pai do Lucas, né, por adoção. Adotei o Lucas com 10 anos, aproximadamente. E hoje ele está com 17 anos, Ah, que né? querido. E hoje nós temos, né? Então, eu sou fundador, né? Um dos fundadores, e sou também o presidente da ELO, Organização de Apoio à Adoção, que é uma instituição sem fins lucrativos, e nós temos parceria, né, com o Tribunal de Justiça, uma parceria mesmo, tá? Sem, sem ônus, então, e nem bônus. Nós não temos, né, nenhum repasse de verba pública, nada. Nós trabalhamos totalmente com voluntariado e hoje nós somos os responsáveis, né, pela preparação, né, os encontros de preparação para adoção dos habilitados né, lá no Rio Grande do Sul. Então a gente atende aí em torno de 40, 50 comarcas diferentes, né? Então, nesses cursos de preparação que foi onde a gente se conheceu. Né? Ah, muito legal. Até comentando aqui para o pessoal, eu já fiz o curso, né? Eu já comentei em algumas das bate-papos que a gente tá, né? Encaminhando para rumo à habilitação, né? Já estamos passando pela essas questões burocráticas, as entrevistas. E nos conhecemos num encontro que teve, que eu brinco que é a Copa do Mundo da Adoção em Porto Alegre, É o que é ENAP. o Enapa, isso, eu tava de aniversário na época, assim, tava pertinho, e eu falei pro meu marido que não é obrigatório, né? Não era obrigatório esse congresso de ir. E eu falei, me dá de presente, porque era 2 dias, né? Acho que foi 3 dias, isso. 3. E foi muito legal a gente conhecer outras pessoas que estão na mesma situação, pessoas como eu, que foram adotadas, né? E graças a Deus nós tivemos uma vida diferente, que poderia ter sido, né? Eu sempre acredito numa oportunidade, né? Sou muito grata e amo os meus pais, né? Adotivos, né? Mas vamos lá. E aí, me conta do Lucas. Como é que ele tá? Eu vi ele tá lindo, né? É Enorme. enorme. O Lucas, ele tá com 17 anos, né? Ele veio para mim. Eu conheci o Lucas através do apadrinhamento afetivo, lá em 2013, numa época que, né, eu não tinha intenção nenhuma de adotar. Então eu achava que por eu ser homossexual, solteira, de família bem humilde, eu achava que eu não tinha, jamais poderia adotar ou ser pai, enfim. Daí depois eu fui vendo que o preconceito era meu. Então eu nunca tive Verdade. impedimento, né? Então eu entrei com um apadrinhamento com a ideia de fazer um trabalho voluntário com uma criança, enfim. Daí pegava ele finais de semana. Só que aí ele não era nem destituído na época. Daí quando ele foi para adoção, não havia ninguém, né, na fila interessado. Lembrando que ele é lá naquela época, lá, uns 10 anos Sim. atrás, Era né, diferente a situação. as pessoas, uma criança acima de 3 anos, não tinha chance de adoção, ninguém queria.
Então, esse é o trabalho dos grupos de apoio também. Então, hoje em dia é bem comum pessoas que queiram adotar adolescentes, assim, né? Não tão comum, mas é frequente, assim. Adoção de adolescentes, adoção de grupo de irmãos, adoção de uma criança acima dessa faixa etária. Então, o Lucas ali estava com quase 9, eu conheci ele nos 7 anos, e aí eu entrei com o pedido de guarda dele. A primeira coisa que foi feita foi ver se tinha alguém na fila interessado nesse Uhum. perfil, não tinha, e aí eu me habilitei. Né? Foram aí 2 anos quase, né? Até ele vir para casa definitivo. E aí tem os perrengues que sempre tem, né? Mas é bem legal falar disso, porque nesse grupo que vocês, né, fazem as entrevistas, quer dizer, eu dou os cursos, né? Até eu, né, Peterson, eu abri assim o meu leque. Até foi uma pergunta da psicóloga que, por que que tu mudou de ideia da faixa etária, né? Porque eu tinha colocado de 2 a 6 anos na época. E aí eu coloquei agora de 2 a 10. E aí ela falou, né, comigo, perguntou o porquê disso, e eu comentei com ela. É por falta de conhecimento. A gente não entende algumas coisas. A minha adoção, a mesma coisa que tu comentaste, na minha época, então, era mais diferente ainda, né? A pessoa dizer que queria dar uma criança, ia lá, então tá, já vou te deixar aí. Tipo assim, foi assim os meus pais, sabe? E nós somos 5 adotados. E foi bem tranquilo, Sim. assim, entre aspas, né? Não sei como é que foi bem, mas assim, não tinha essa questão, né, de preocupação com a criança, né? Como E hoje seria. em dia, assim, essa questão né, do perfil de adoção, às vezes tu fala do curso, né, que a gente não tinha tanto conhecimento. Quando tu traz essa questão dos cursos de preparação e da falta de informação, o que a gente, e tu que é da psicanálise, talvez tu concorde comigo, a gente, às vezes a gente vem muito na febre de querer saber, ou de querer conhecer sobre a criança, mas na verdade o que eu tenho visto aí, né, já faz 7 anos que eu tenho a ONG já, e que eu faço esse trabalho, enfim. Porque eu tenho visto que, na verdade, o que faz a adoção dar certo é quando a gente se conhece. Né? Uhum, Às vezes a gente fica tanto na pressa de querer saber como que é a criança, como que é e como que vai ser as histórias horríveis e não sei o que, se preparar para a criança, mas a gente não se prepara para a gente mesmo, sabe? uhum. As pessoas têm a consciência que elas não estão esperando uma criança, não é encomenda. A gente está esperando o filho, que é aquele ali, é aquele ser único, assim. Eu não sou de religião nenhuma, né? Até eu Sim, brinco sim, sim. que Jesus eu acho legal, eu não gosto do fã-clube dele, mas e, Duas. eu não gosto de quem segue, mas É. ele nada contra. Mas quem fala em nome, todo mundo quer falar em nome. E aí eu nunca vi essa procuração para falar em nome. E aí, É bem isso. não é? E aí a gente sabe o que eu penso assim, mas eu acho que assim, o universo ele conspira. Então, assim, às vezes o tempo ele é relacionado porque o que vem, não sei se é uma maneira meio romântica de ver, mas assim, não vai vir uma criança. A gente não está comprando, a gente não está encomendando. Vai vir o filho teu, que é É. único. Para mim, eu só vejo o Lucas. O Lucas é meu filho. Então, assim, não viria, não imagino outra criança hoje. Entendeu? Então, assim, e eu acho a gente pensar sobre isso, assim, às vezes a gente ficar tranquilo que vai vir, e vai vir é o nosso. O que vier é o nosso. Não é aquele já e se. E a criança, como é que é? Será que a criança vai se adaptar? Na verdade, tem que te preocupar, será que tu vai se adaptar à criança? Porque as crianças se adaptam, quem não se adapta é a gente. A criança só não se adapta se a gente não tiver adaptado a ela. Né? Porque a gente vê ainda muitos casos de pessoas que devolvem, que desistem da adoção, Ah, isso é e muito importante, né, Pederson? eu entendo que só devolve quem nunca foi filho. Né? Tu nunca viu como filho para poder devolver. É Então, que faltou um pouquinho mais essa preparação, né? muito. E, na verdade, assim, o que eu vejo eu já vi gente não preparada que deu certo, né? Porque antigamente não tinha essas Pois preparações. é, pois é. Mas o que eu vejo, assim, na verdade, não estou dizendo que, claro que eu não estou dizendo que a preparação não é importante, mas o que eu estou dizendo é que a gente tem que se preparar para não estar preparado. Se preparar para saber pedir ajuda e onde.
né? Essa rede O de que eu apoio, né, que tu sempre. Isso, o que eu vejo às vezes as pessoas procuram, eu já vi casos que por pessoas que participavam do grupo, o primeiro problema que deu foi procurar um advogado que não conhecia nada de adoção. O que que o advogado disse? Devolve. Ai, que Então, horror. assim, é isso, porque as pessoas, o papel do advogado é fazer o quê? Fazer a orientação pelo jurídico, é É, a profissão deles, mas é a orientação dentro do jurídico, ó, para te não te complicar, tu devolve. Mas o problema ali não era jurídico, ainda não era jurídico, era questão emocional que tinha que ser. Mas quando a pessoa não quer buscar esse tipo de ajuda, talvez ela não quer que resolva o problema, ela quer talvez se ver livre do problema, o que ela entende como um problema, né? E na verdade, quem foi atrás desse problema não foi a criança. porque a Se às vezes gente. elas veem a É, criança como um problema na vida delas, o que eu vejo geralmente é que elas são um problema na vida dessas crianças, né? Então a gente tem que desmitificar um pouco assim dessa coisa, desse romantismo que tem da adoção, de que pessoas que adotam são pessoas lindas, boas e maravilhosas, uhum. né? Geralmente a gente tem um preconceito em relação, muitas vezes a gente ainda vê preconceito em relação às crianças que são adotadas, mas a gente tem que ver mais em relação aos pais, né? Porque as crianças elas são desde o início elas são vítimas de negligência, de alguma coisa que aconteceu. E aí os pais ficam de vítima, tu não tem medo de botar uma criança que passou por tudo isso dentro da tua casa. Na verdade é o contrário, a criança está coada, a criança está com medo de chegar nessa casa. E eu já vi pessoas que adotaram que são pessoas horríveis, já vi casos de tortura, já vi casos de assassinato, tudo que eu tenho que trabalhar no caso. Pessoas que adotaram e chegaram, que estão presos hoje porque mataram a criança, entendeu? Então, assim, nem todo mundo, depois se tu quiser tu corta, mas essa parte não é romântica. Mas, Não, mas é bom, assim, até mas assim, algumas ó, coisas assim, ninguém, não não, as romantizar só, pessoas né? são pessoas nos seus erros e nos seus acertos, então é isso. Até Então, porque eu te digo assim, que eu não é como. santa. Ai, tu é uma pessoa É, eu escuto maravilhosa. muito isso quando comenta alguma coisa, ah, tu tem filho, eu digo, não, eu tô grávida do coração, eu comento, né? E como assim? Eu digo, não, estou eu tô fazendo os papéis, tá tudo quase certo. Um dia eu vou ter um filho de coração. Ai, mas como é isso? Não sei o quê. Aí eu noto, ai, mas é um amor sem fim. Eu digo assim, não, não, sou uma pessoa normal, só que eu sempre quis adotar, sempre quis ter um E é um legado, amor sem né? fim para quem É, quer, para pra quem quem se quer isso. dispõe. Mas o amor sem fim dá trabalho, o amor sem fim é difícil, o amor sem fim a gente chora, a gente briga, a gente não dorme nunca mais. Igual não dorme, né? Então a gente tem que pensar sobre essas coisas, tipo o quanto que a gente está disposto, por isso que eu falo do se conhecer. Tu tá disposto a quebrar toda a tua rotina, porque ela quebra total, vira tudo de cabeça para baixo, né? Até eu, no caso, a minha quebra de rotina foi porque eu não tinha rotina. Eu era solteiro, eu nunca almocei em horário, eu não tinha o hábito nem de sentar em mesa para comer, nada, assim. Até hoje tem um pouco de dificuldade. Eu tive que criar isso depois que o Lucas chegou, né? Se Eu comia organizar, né? Como família, né? eu Isso. tive que me organizar, eu não comia nem na mesa, então. Então, essas coisas a gente vai mudando depois que eles chegam. E é isso, criar uma rotina ou mudar. Sabe que esses dias eu estava comentando e lembrei de ti, né? Que eu tenho um amigo meu, amigo, assim, conhecido, e eu comentando da adoção, e acaba que a gente comenta sempre alguma coisa sobre, as pessoas não sabem tudo, né? Por isso que eu queria trazer também, que ele comentando que o meu canal tava gostando, né? Obrigada aí, uma força que ele me deu. E aí ele falou, tu sabe que eu sempre sonhei em ter um filho, uma filha, mas ele também é homossexual, e eu disse, tá, mas por que que tu não adota? Ele disse, mas eu sou solteiro. E eu digo, mas o que que tem? Aí eu comentei, não, eu conheço lá o presidente da Bela, não sei o que, conheci ele. Aí já comentei tudo dele. Sério que eu posso realizar esse meu sonho? Porque eu achei que a gente sendo sozinho, porque o certo é, né? O casal, aquela coisa da família perfeita, né? Então, uma coisa assim que eu quis trazer pro canal, já até comentar até da tua experiência, que tu é solteiro, da adoção que é possível sim, tanto
como só mulher, como só homem, ou casal de pessoas, né, héteros, gays. É tudo possível, né, Petro? Eu queria que Não tu tem, falasse um não tem. pouquinho, assim, que não tem preconceito, pelo contrário, né? Na verdade, não É, tem todo distinção, né? mundo É igual adota. perante a lei. Ah, Então, não tem essa distinção na justiça. Então, eu também tinha esse sentimento, mas é porque é uma construção social que a gente vai aprendendo, que a gente vive à margem, que a gente pode menos, e às vezes a gente acha que existe uma lei que nem existe, na verdade, é as pessoas que botam isso na cabeça e a gente acredita. Então, eu achava que eu não podia a vida toda muitas coisas, porque por eu ser quem eu sou. E hoje não, eu acho que a adoção também ela me ensinou isso. O Lucas me ensinou isso também. O preconceito era meu, o preconceito, né? Que é o conceito antecipado. Então, assim, ele também me ensinou isso, que eu posso o que eu quiser, assim como eu quero passar isso para ele, porque a gente não tem restrição na lei. E a gente vê, olha, sinceramente, né? Não, eu tenho visto muito menos problemas e pessoas muito mais abertas a perfis, mais diferentes, porque são pessoas, às vezes, não tem estudo sobre isso, mas enfim, o que eu vejo é pessoas que já passaram por uma série de discriminação, preconceito, então são pessoas abertas a perfis mais amplos uhum. que também passam por esse tipo de discriminação. Agora teve aquele casal de meninas que adotou os gêmeos, né? Que apareceu no Fantástico. Foi Eu não sei super. se elas não estavam na tua turma, não. Não sei que mês tu Não, fez. não, eu fiz. Ai, agora, peraí, não lembro bem. Foi Eu acho que maio. elas. Mas Maio, ela. eu acho que elas fizeram março. Elas É. fizeram uma turma com a gente. A Sim, eu Patrícia vi e a que elas Gisela. estão no grupo, que eu tô Sim, participando. E aí eu elas fiquei super emocionada, assim, falei, pô, são umas queridas. porque eu sou E, gêmea, né, também. E aconteceu comigo que é verdade. quando a minha mãe foi me adotar, no caso, né, ela foi para adotar uma, Peterson. E na hora disseram que iam separar, que já tinha achado outra pessoa. E daí, na época, minha mãe ainda falou, né? Até agradeço, que ela disse assim: não, se eu for levar uma, eu vou levar outra. São gêmeas. E nós não somos bifitelinas, que somos bem iguaizinhas, mas somos, né? E aí diz que o meu pai, até hoje, ele diz: olha, eu tomei um susto quando cheguei, né? O combinado era ir buscar uma menina, daí ia fechar 4 crianças, né? Que já tinha na época, daí ficou 5. E aí ele disse: olha, que depois daquele dia o sobrenome dele era trabalho. Mas é. Mas bem legal, assim. Mas na verdade, o que acontece? Então a gente tem que entender também que assim, a renúncia também ela pode ser um ato de amor, né? Então, Então, assim, isso, claro. tu entender que tu não tem condições. Então, o pior é que são pessoas, a gente vê casos, e eu trabalho bastante com esses casos de violência ou de pessoas que não dão conta, que têm negligência, que não iam conseguir cuidar, que essas crianças iam ficar rolando de casa em casa. E, na verdade, ali corria um risco, né, sério, até de óbito, porque pelas complicações eles precisam de uma estabilidade. E aí, como que faz, né? Uhum. A partir do momento que tu renuncia, tu tá sendo, eu acho que é um gesto até de maturidade. Isso até para quem quer adotar, eu acho que quem tá na fila Sim, e, sim. e no meio da fila entende que eu não tô bem, então admita que não tá bem, suspende o processo, se precisar voltar, volta, uh, mas assim, não dá, o que não dá é para depois que chegou a criança, né? Sim, ter esses arrependimentos. E Conheço um otorrino bem bom para te indicar. O meu marido é dessa área das gripes. Querido. teu marido é otorrino? É, Ah, não sabia. não, até eu brinco que foi sorte na loteria, porque eu tenho perda auditiva, né? E Eu até também. isso eu ouvi, né? Ah, mas tu pode adotar tendo problema de surdez, porque eu uso o aparelho embaixo desse fone, por isso que eu faço agora com fone, né? Vai poder ser psicóloga. Eu digo, sim, eu sou uma pessoa normal, eu nasci ouvinte, mas tive a perda ao longo do tempo. Ah, eu vou te dizer, eu não falo isso muito, mas eu só ouço de um. E tu nunca tentou o aparelho?
não deu certo porque eu tenho otite crônica, e aí e às vezes ficava úmido, daí poderia estragar até o aparelho e coisa. E eu fiz um teste já com o aparelho e não me adaptei, porque como eu ouço 100% de um e o outro eu não ouço nada, ficava essa voz mecânica brigando com essa voz que não mais Natural. limpa. Eu queria morrer, assim, eu fiquei muito, foi muito difícil para mim. E, e aí, e foi faz uns, acho que faz uns 10 anos que eu perdi, assim, que eu percebi que eu perdi. Eu tive tuberculose no ouvido, que é uma coisa bem rara, Hum, assim. Eu fui descobrir depois que eu já tive. Ó, meu filho se espreguiçando lá atrás, querido. apareceu ele Sabe do que é nada. bom falar isso também, que desmistifica um pouco também, que é o objetivo do canal, porque eu ouvi muito assim, ah, mas tu põe um aparelho, aumenta o volume e tá tudo bem, tu não tem mais problema. Não é isso, né? Tem pessoas que se adaptam, tem pessoas que não se adaptam. Eu ensurdeci, enlouqueci os primeiros meses, mas aí eu perdi de um e logo deu uns meses perdi do outro, sabe? Aí eu Ah, tive não que é. forçar a Claro, eu se vida. fosse também. Eu é que no início eu não. Então, como eu, o outro eu ouço bem, Sim, assim, até, né, que fala de ouvido de tuberculose, né? Que é, às vezes eu ouço coisa lá, não, eu tenho muito é o cheiro. O cheiro, para mim, ah, eu também. Eu digo que o meu superpoder é o nariz, porque já não enxergo bem. Meu ouvido já tá problemático. não, mas eu cheiro, tu não tem noção. Eu chego em casa, eu sei, eu sei perceber se tem sal no arroz pelo cheiro. Ai, que legal. É, Ai, o a meu é minha mãe muito odeia bom isso, porque também. daí eu boto defeito na comida. É, E aí, minha mãe se irrita com isso, porque daí eu já sei se tem alguma coisa que tá para cheirar mal de carne, de comida, eu já, já não quer? para mim já tá gritando já, e mas é uma coisa que ainda tá quase. Mas existe, né, um momento que a gente perde algum, é que nem os super-heróis, né? A gente aguça outros, né? O corpo se organiza aí. Uhum. Mas é, e aí a gente, mas eu ouço bastante, às vezes eu ouço de longe, assim, muita coisa. Então, assim, por isso que eu te falei, esses barulho que tá aqui, carro passando, Claro, me incomoda muito, porque daí é porque fica me só num, né? desorganizo. E Mas é, vamos desmistificar voltar para. isso, que o som do aparelho é normal, porque é horrível. A gente ouve totalmente Sim, metalizado, mecanizado o negócio, né? vamos voltar para o tema. É, vamos, tá. Mas Depois dos então, comerciais. a gente pode participar e ajudar. Eu sou uma que super posso ajudar quando tu precisar. Adoro essas questões da É, e a gente, adoção. assim, a Elo, a gente trabalha com projetos de diversas frentes, assim, desde capacitação de abrigo, a gente trabalha né, com um projeto com as crianças. Hoje, em Gravataí, a gente faz atendimento com as crianças do abrigo, do Uhum. acolhimento, né? Agora nós vamos fazer uma festa de Natal para as crianças, que a gente Ai, está que em. legal. Essa ideia surgiu ontem, de uma pessoa que está na fila de adoção. Mas, claro, né, a pessoa vai ajudar a fazer tudo, mas não vai participar, porque, Claro, né, não pode ter acesso às crianças. Mas a gente está aí, tá? A gente está arrecadando um monte de coisa até dezembro aí, porque são mais de 50 crianças em Gravataí, né, que estão nos abrigos e muitos adolescentes, então com pouca chance de adoção, e também que eles estão afastados das famílias. Então, essa época de Natal é uma época bem complicada dentro do abrigo. uhum. Eu já trabalhei, acho que eu não falei aqui, mas já trabalhei em abrigo já também como assistente social. E é uma época que é aquela época que alguns fogem, alguns se revoltam, porque a tristeza, né, vem. Toma, né? A gente já fica mais reflexivo, É né? uma época. No final do ano, imaginam essas crianças que não têm família, assim, né, presente, que eles não vão poder passar com essas famílias. E, e é umas situações assim que a gente, por mais que sejam às vezes rebelde, alguma coisa, é uma situação que é injusta até, porque Uhum. muitas vezes as pessoas que fizeram mal para essas crianças estão por aí, estão soltas e estão felizes do jeito delas, né? Muitas são negligenciadas, outras são violentadas, né? As crianças E não têm culpa, né? São vítimas, eles né? são vítimas, só que quem está preso são eles, né? Querendo ou não. O Infelizmente. abrigo, por mais que ele tente fornecer, né, todo o cuidado e proteção, não dá conta, né? Não é casa, não é lar. Então, a gente começar talvez a pensar mais sobre isso, assim, de uma maneira um pouco mais empática, né? E quanto ao perfil, a gente pensar no por que não,
né? Eu acho que Peterson, assim, tu é de Gravataí. A ela trabalha de forma online em muitas cidades, né? muitas. Hoje a gente tem atuação com os cursos de preparação, a gente tem um termo de cooperação que vale para o estado inteiro. E tem Que são algumas pessoas representantes em cada cidade, assim, que vocês. alguns nós temos. Então a gente tem assim, a gente tem grupo presencial hoje em Novo Hamburgo, Gravataí, Cachoeirinha, Porto Alegre. Aí a gente tem ainda os grupos virtuais, que a gente tem equipe em Torres, a gente tem Cruz Alta, né? Então a gente tem esses grupos de WhatsApp também, que era o grupo de Cruz Alta virou o grupo do interior, Uhum. e daí tem gente de tudo quanto é lugar. Eu acho que Eu é tô um, lá também. eu acho que tu tá lá. E aí o de Porto Alegre sempre é um grupo mais cheio, a gente tem Canoas, a gente tem Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada, vários grupos de WhatsApp, né? Então a gente também, a gente dá esse suporte, a gente tem um contato até com as comarcas, então às vezes a gente consegue fazer uns encaminhamentos. Até adoção legal, a gente já fez alguns encaminhamentos de gestante querendo entregar a criança Uhum. e a gente encaminhar para o judiciário para que ocorra da maneira mais segura e legal possível, né? Então, a gente faz tudo que tiver ligado ao tema, a gente está à disposição. Até Assim. porque, assim, eu queria comentar contigo, porque, assim, por exemplo, eu sou de São Gabriel, tá? A gente fez o curso contigo, tudo, mas às vezes a gente não vê campanhas aqui em São Gabriel, agora mesmo que tu falaste, vou fazer uma festa para as crianças, né? De arrecadar brinquedos para as crianças. Aqui eu não vejo isso. Em Santa Maria, quando eu morava, que é aqui pertinho, né? Que é uma cidade maior, eu já tive várias E lá vezes tem grupo de apoio, né? ajudando. Tinha Isso. uma tia E, minha que levava coisa, mas e aqui a lá tem gente o não. Gaia também, que é um grupo de apoio bem antigo também. Isso é mais organizado, né? É, que vai da necessidade também. Às vezes Claro, eles não entendem. Eu já trabalhei em lugar que também não fazia esse tipo de coisa, porque sempre tem muita gente oferecendo e coisa, e daí as crianças ficam indo em muita festa. Mas esse nós vamos fazer esse ano, é a primeira vez que a gente faz, em 10 anos de Elo, de trabalho. uhum, E é a primeira vez que nós vamos fazer e vamos ver como é que vai ser, porque a gente está bem próximo, até porque eu estou trabalhando muito direto com as crianças de Gravataí. A gente sim. não pretende fazer em outras cidades agora, até porque acho que cada cidade Mas também no tem. normal, os abrigos em si, eles fazem alguma coisinha para essas crianças, assim? Sempre. Não, isso sempre Eles faz. fazem, do abrigo fazer algo. Fazem ceia, eles têm a ceia de Natal, eles têm. Geralmente toda cidade tem festa de igreja, tem festa aqui na região metropolitana tem uma festa em Porto Alegre que acontece, que reúne várias cidades, né? Então, que acontece até no Beira Rio. E então, assim, existem várias ações, então sempre tem. Eles sempre vão em 4, 5 festas por ano. Ah, tá. Então eles são convidados, assim, independente. São, Não, sempre tem festas, essas festas comunitárias, assim, sim, né? sim. A Uhum. nossa ideia é fazer uma festa para eles, assim. Claro, claro. Ah, não, mas só para Mas é ter uma noção, claro, não é porque eu tô nessa isso, função, isso. mas para saber, porque a gente fica com um coraçãozinho, né? Porque eu Tem sempre digo um pro meu. arteiro aqui fazendo, Ah, ele tá querido. com ciúme, eu acho. Ai. E aí, Eu digo pro meu marido, não é que a gente tem que. Eu sempre não sou muito religiosa, mas eu digo assim, ó, que o nosso filho, onde estiver, ou nossa filha, que é esteja isso. bem, bem, né? E que seja amparado e que possa ganhar um presentinho de Natal, né? Assim, que. É o que a Não, mas gente eu também pensa, né? acho. É. Ah, eu tirei um pouco do. Ai, parece mais a gatinha. É gatinha ou É gatinho? um gato, é um senhor idoso, tá? Ah, querido. Ele já passou até por procedimentos já, por causa do urinário, que ele tá bem velhinho, bem Ai, velhinho. quantos anos? Nós já pegamos ele já, idoso, porque a dona dele faleceu. Então, Ai, ele, que era uma senhora também. Então, ele deve ter mais de 10 anos já. ai, querido. Então, ele tá bem na hora extra. Ah, mas muito bom falar contigo assim. Então, tá. Eu torço muito, né, que dê tudo certo. Quando tu precisar qualquer coisa, que eu possa ajudar também, de forma remota, né? Porque até isso. Eu vou te mandar até um ofício que nós fizemos esse da festa. A gente está arrecadando também doação de tudo quanto é jeito, É, até o via Pix, Pix, via né? tudo. Não, hoje dá para ajudar de várias formas, né? E Isso.
E aí a gente tá tentando aqui fazer o que for para essas crianças, porque eles têm até uma listinha de coisas que eles precisam, de tipo chinelo, roupa, alguma coisa. Sim. E quem quiser, a Tipo, gente. apadrinhar, né? Assim, né? É, Dar um porque presentinho. é importante para eles estar parados nesse momento, assim, né? Precisarem também da gente, eu fico super à disposição, assim, a gente puder ajudar, Ai, né? da saúde, volta e meia, a gente precisa alguém para esclarecer a tal das doenças e não sei o que o Isso, povo não sabe. isso. É, De não. repente a A gente gente pode marca fazer, fazer uma essa live, troca. alguma coisa. É. É, ele esses tempos fez num lugar, eu acho que falou sobre a voz, porque tinha umas pessoas que cantavam também. E aí, falando dessa questão, porque ele é músico também nas horas vagas, né? Ah, que legal. Metido, tá? Mas assim, Muito achei bom. super, super legal esse nosso bate-papo, agradeço de coração. Eu que E vamos agradeço. nos vendo, vou te mandando notícias do meu processo. Pode deixar. Tudo de bom, viu? Um Tchau, tchau, beijo pro obrigada e Lucas. sucesso no canal aí. Muito obrigada. Tchau, tchau. Ah,